Palavra do Padre. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria nos encontrarmos e meditar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 23 ao 30. E diz o seguinte: E Jesus disse a seus discípulos: Em verdade eu vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ante tais palavras, os discípulos ficaram muito impressionados e diziam: Quem poderá então ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus lhes disse: Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tomando então a palavra, Pedro disse-lhe: Pois bem, quanto a nós deixamos tudo e te seguimos, qual será a nossa recompensa? Jesus lhe disse: Em verdade eu vos digo, por ocasião da renovação de todas as coisas, quando o Filho do Homem tomar o seu assento no seu trono de glória, vós que me seguistes, também vós vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que houver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muito mais em herança a vida eterna. Muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que a palavra de Jesus possa fecundar em nosso coração, nos fazendo assim assimilar cada vez mais o seu ensinamento e progredir na nossa fé. Hoje, o trecho que nós ouvimos, temos a metáfora do camelo com agulha, que pode ser explicada de dois modos. Um animal passar por um buraco embaixo de uma muralha de cidade, uma espécie de bueiro, e o outro é uma corda de navio passar pelo buraco de uma agulha. São os dois exemplos que Jesus nos dá quando fala então da agulha e do camelo e o rico no reino de Deus. Nos dois casos, isto se torna impossível. Essa metáfora era um jeito que Jesus encontrou para falar de um dito, uma espécie de provérbio que é muito conhecido no Oriente Antigo, para indicar algo absolutamente impossível de acontecer. Depois que Jesus proclamou essa sentença popular, os discípulos se perguntaram: quem pode ser salvo? Você também deve se perguntar. No quadro da crítica às elites dominantes, Jesus mostra como as riquezas usam caminhos tortuosos que oprimem e são gananciosos também. Os tesouros dos ricos estão nas suas posses,
e para conservá-las ou para angariar mais e mais, endurece seus corações, perdem os sentimentos humanos, transformam seus corações em pedra e com isso ficam fora do reino. Aí está a questão mais relevante considerada por Jesus no Evangelho de hoje. O problema está no endurecimento do coração do ser humano, ou seja, perder os sentimentos, transformando o coração em pedra. Ou seja, isso fará com que fiquem fora do reino de Deus. Outro aspecto, a ganância ou apego, não é só as riquezas econômicas, dinheiro e patrimônio, mas a tudo o que diz respeito ao direito de domínio ou posse. O apego ou a ganância é um defeito que se manifesta em todas as formas do comportamento de uma pessoa. Pedro pergunta sobre o que vai herdar, visto que ele e os outros deixaram as suas famílias. Esta exigência de Jesus se dá no campo do discipulado, mas não é uma exigência só para os discípulos, e sim para todo o cristão. Quanto à casa, o pai, a mãe, os parentes e outras coisas, podem representar empecilhos para o seguimento, pois quem não os abandonar vive sempre dividido e tendo que fazer duas opções constantemente: segue ou volta para casa. Na relação psicológica, afetiva e antropológica, as coisas da casa podem representar as coisas antigas, pois os fariseus rejeitavam Jesus porque estavam apegados às tradições e não conseguiam abandoná-las para seguir Jesus. A casa pode representar as paranoias, apegos e dependências que atrapalham a adesão ao Evangelho. Quanto às paranoias, elas resultam em conflitos na convivência, desencadeiam imaturidades, provocam sofrimentos e dores na convivência fraterna. Meu irmão, minha irmã, quem não se liberta não pode abraçar o Evangelho, porque prefere ficar com esses apegos em lugar de libertar-se para seguir Jesus. E quem acredita no Evangelho faz uma opção de serviço, pelo serviço aos menores, e assume uma qualidade pela marginalidade. Esta opção torna o discípulo um dos menores na sociedade, um dos últimos nos critérios econômicos de projeção social, mas um dos primeiros no reino de Deus, pois construir seus tesouros onde a traça e a ferrugem não podem destruir. Que nós aprendamos com Jesus para amá-lo e segui-lo, nos libertando de todos os apegos que esta vida nos oferece. Pegar a nossa vida e fazer com que sigamos ao Mestre no amor, na justiça, sentindo-nos livres para poder caminhar. Então você que acredita no Evangelho deve fazer
essa opção pelo serviço aos menores e assumir então às vezes essa postura de que está junto dos mais fragilizados. Que Jesus nos ajude, que envie o seu Espírito Santo para nos conduzir no bom caminho e assim podermos nos desapegar de tudo que não contribui para uma vida no seguimento a Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que Deus continue inspirando você na observância do Evangelho, para que esse Evangelho te conduza sempre na liberdade, no amor que é próprio de Jesus. Que desça sobre você e sobre a sua família a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.